Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens, você está numa aula de física. Hoje nós vamos ver a função horária do movimento uniformemente variado, ô nome grande. Vamos lá, nós sabemos que S é o espaço, S0 e V0 também é o espaço e velocidade, tudo isso nós já vimos. Nós vimos também que T é tempo e agora tem uma parte nova aí, AT ao quadrado sobre 2. Nós já sabemos que o A é a aceleração, o T é o tempo, não mudou nada. Para que a gente usa essa fórmula aqui? Para quando você está com um objeto que está andando e ganhando velocidade ou perdendo velocidade, né? A gente já usou para calcular a velocidade, V igual a V0 mais AT. Né? Esse A já estava ali para calcular a velocidade. Agora nós podemos calcular o espaço que ele está percorrendo enquanto ele aumenta de velocidade. Pode ser utilizado também para lançamento na vertical. Quando você pega um objeto e joga para cima, ele vai obedecer essa fórmula aqui. Ou também quando você solta um objeto, ok? Desde que você lembre de botar a gravidade aqui negativo, você pode mudar o sinal daqui para mais. Ela é similar a uma função de segundo grau. Você tem ela, se eu comparar com uma função de segundo grau, você vai ver que ela tem o A elevado ao quadrado, só que ela está fora de ordem. Esse A costuma estar na frente e o C aqui atrás. Deixa eu organizar aqui para vocês verem melhor. Por quê? Porque nós temos as mesmas fórmulas da equação de segundo grau. O delta significa que dá para fazer delta nas outras duas também. Nós temos aqui o x' e o x duas linhas, significa que dá para fazer nas outras duas também. Nós temos aqui o xv, então dá para fazer nas outras duas também. O yv, então dá para fazer nas outras duas também. Qual é a diferença entre elas? Só a letra. Aqui repara que é x, aqui t, aqui h, aqui y. Então apenas a letra que mudou. Se você não sabe resolver, clica no card que você vai ter um exemplo de como resolve uma equação de segundo grau usando essa fórmula aqui. Bom, primeiro exemplo, tranquilinho. Nós temos um móvel, deu pra gente a função, ele pede pra gente a aceleração. Nós vamos pegar a função, ela no modelo geral, e vamos pegar aqui, ó, quem é que fica perto do t ao quadrado? É o a. Então o 4 aqui é o a, só que ele está dividido por 2, ó. Não é a dividido por 2? Trocando de lado, você vai ficar com 8 metros por segundo. Nós temos no segundo exemplo, vou fazer a leitura e pegar os dados ao mesmo tempo. Determine o espaço percorrido por um móvel, sabendo que ele partiu do ponto 4 com velocidade de 6 metros por segundo e aceleração de 12 metros por segundo ao quadrado durante 5 segundos. Bom, nós pegamos a fórmula e substituímos tudo nela. Onde é S0 a gente coloca, onde é V0 a gente coloca, onde é o T a gente coloca, o A nós colocamos, o T nós colocamos. E aí você faz os cálculos da maneira que você achar melhor e encontra 184 metros. Esse exemplo 3, ele é o mais completo de todos, ele abarca tudo que pode ser pedido em uma função. Tá? Não vou fazer a leitura dele, você pode ir lendo aí, dar uma pausa e ler. Bom, nós queremos saber as funções horárias do movimento. Para saber as funções horárias do movimento, eu vou separar os dados, todos eles. Atenção aqui ao 72, que tem que ser convertido. Se você não sabe converter, clica no card aí que você vai aprender. Vamos lá. A função do espaço, já que o lançamento é na vertical, a letra mudou para H. Nós vamos ter então aqui 0, 20, menos 10 e t ao quadrado. Por que nós temos essa configuração? Porque nós pegamos os valores daqui. Quando nós fazemos 10 dividido por 2, aparece o 5 e nós geramos a função horária do espaço. Agora, a função horária da velocidade, ela considera também a gravidade aqui, o V0 daqui, e nós vamos ficar com essa situação aqui. Então, nós encontramos as duas funções. Ué, mas não tem cálculo para fazer? Não, porque você queria a função e você já achou as duas funções. Que nessa daqui vamos calcular o tempo de subida usando duas maneiras diferentes. A primeira é com a velocidade. Por quê? No ponto mais alto, o objeto começa a cair. Então a velocidade zera, porque ele não tem como estar indo para frente, de repente ir para trás sem parar de vez. Então nós consideramos a velocidade igual a zero e resolvemos até o final, achamos 2 segundos. Se você não conseguir lembrar disso, você pode estar lembrando da matemática, que diz pra gente que o ponto mais alto é o x do vértice. Então você usa lá a fórmula do vértice, adaptada ou não para esse caso. Você vai ficar então com esses dados aqui e vai jogar na sua fórmula normalmente. Temos aqui então a altura máxima, também de duas maneiras pode ser feito. Usando esses dados e colocando na função do movimento que nós calculamos lá na letra A,
nós vamos ter então aqui a substituição do 2 no lugar do t, e você vai achar 20 metros de altura. De novo, na matemática nós temos o y do vértice, você poderia usar ele. Claro que essa é mais longa, você tem que primeiro calcular o delta separadamente, e aí você fica com essa situação. Jogando na fórmula você acha também 20 metros. Qual das duas é mais fácil? Cara, isso aí é contigo. Se você achar mais fácil calcular assim e lembrar, você pode fazer aqui. Se você achar mais fácil calcular assim, você pode fazer aqui. Por que a gente passa esse? Porque como essa aqui exige um monte de lembranças de fórmula, e se você tiver a visão exata de que essa função é uma função de segundo grau, você pode lançar mão das fórmulas matemáticas que você já conhece. Claro que você não é obrigado a fazer dessa maneira, você pode fazer da forma que você achar melhor, o importante é que saia certo. A próxima, nós queremos saber a altura em 3 segundos e o sentido do movimento. Pegamos os dados novamente, vamos calcular então a altura com base nessa fórmula, colocando 3 no lugar do t aqui e resolvendo da maneira que você achar melhor, você acha 15 metros. E o sentido do movimento? Bom, o sentido do movimento você tem que pensar o seguinte, nós acabamos de ver que o tempo de subida era de 2 segundos, então nós podemos considerar que se ele gasta 2 segundos para subir e ele está em 3 segundos, ele está caindo. Subiu por 2 segundos, depois ele começa a cair. Está em 15 metros já caindo. E a letra E, o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Então, nós temos todos os dados novamente, mas precisamos lembrar o seguinte, a subida é exatamente igual à descida. Nós aprendemos na matemática que a parábola, que é esse tipo de gráfico, gera uma simetria. Então, tudo que acontece subindo acontece descendo. Significa que se ele leva 2 segundos para subir, ele leva 2 segundos para descer, um total de 4 completo. E o que mais? Bom, se a velocidade inicial era 20, a final também tem que ser 20. Afinal de contas, a parábola ela é perfeita, ela tem uma simetria perfeita. Qualquer dúvida manda para mim, baixa o material aí para fazer exercícios com o resumo, bora trabalhar!